Glórias a Jesus. Eu confesso que eu estava durinho assim, tranquilo, tentando seguir, manter a postura, mas quando o pastor chamou os líderes de ministérios, os hosts e os coordenadores, obrigado, aí me quebrou, porque são pessoas que a gente anda junto, são pessoas que eu sei que estão doando a sua vida, assim como nós, por amor à cidade, por amor àquilo que Deus está fazendo em Gravataí, por amor a pessoas com toda a sua intensidade. E quando eu vejo que a gente não está sozinho, Jéssica, Adriano, Fran, a gente está caminhando com pessoas e pessoas extraordinárias, pessoas que estão servindo ao Senhor Jesus com a gente se sente tão abraçado, tão acolhido, e eu queria que você se alegrasse pela vida de cada um. Se você puder, dê o melhor aplauso a Jesus por esses líderes, hosts, coordenadores. Glória a Deus! Você que está visitando hoje, está aqui de curioso, essa pode ser a tua casa no sábado à noite. Quem diria que você poderia congregar na igreja e participar de forma regular na sua vida num culto no sábado à noite? No IU, a sua casa também pode ser esse lugar, seu lugar é aqui. Você pode participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, e nós estamos animados para te receber, para viver igreja contigo. Existe algo muito poderoso que Deus tem feito em todo o nosso contexto, e eu digo, e eu tenho pensado muito isso, pastores, que nós vamos ter que fazer força para estragar o avivamento, porque Deus está vindo com uma onda muito forte. Eu sinto que há algo muito glorioso e que Deus tem montado toda a estrutura e preparando todas as coisas para que haja um avivamento em Gravataí e que haja transformação de vidas, pessoas sendo completamente impactadas por Jesus. Então, sábado à noite também pode ser a tua casa, uma alegria muito grande pela vida do Mátios e da Si, que vão assumir esse desafio novo. Glória a Deus pela vida deles. São nossos amigos, pessoas que nós amamos, que caminham com a gente, que andam com a gente, para além de todas as estruturas, são pessoas que sentam na mesa com a gente, comem com a gente tem tempo juntos, são pessoas que vivem a vida real da igreja, e eu quero encorajar você nessa noite a viver a vida real da igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Deus te chamou para ser o corpo de Cristo. Você não foi chamado para andar sozinho, você foi chamado para andar com alguém, com pessoas. A representação de Jesus, a manifestação de Jesus por meio de pessoas, olhando pessoas, andando com pessoas, você vai ver os prismas possíveis de Jesus. Você vai ver o olhar de Jesus, você vai ver o abraço de Jesus, você vai sentir o cheiro de Jesus, você vai se sentir amado por Jesus. Quando você andar com pessoas, ande com pessoas, se envolva com a igreja de Jesus, que está muito além. Nós fazemos parte daquilo que é a igreja gloriosa do Senhor, que é una, palavras que podem assustar você, que é una, que é católica e que é universal, e eu não estou falando de outras igrejas, eu estou falando da igreja única de Jesus, com I maiúsculo, a igreja do Senhor que se espalha pelo mundo inteiro, com bilhões de pessoas que servem ao Senhor, e você faz parte disso. De um povo que está esperando o dia em que Jesus voltará, de um povo que está esperando o momento em que aquele que nós tanto aguardamos voltará para resgatar. Nós somos a igreja de Jesus, que um dia nos encontraremos com aquele com quem nós habitaremos para todo sempre. Aleluia! É tão bom ser crente, meus amigos. Eu sei que a medicina tem muitos remédios e a gente respeita muitos remédios. Temos vários psicólogos na casa e o IU é um lugar, e a nossa igreja é um lugar que respeita muito, muito, muito a medicina. Mas nós cremos que não há alegria maior que remédio nenhum Rivotril, nenhum amitriptilina, nenhum imipramina, nenhum escitalopram, nenhum remédio desse mundo, nenhuma droga nesse mundo, em absolutamente nada vai conseguir superar o prazer que é viver uma vida com esperança em Cristo. Viver uma vida dedicada a Jesus. John Piper fala uma frase extraordinária, e a gente já repetiu ela aqui algumas vezes, de que o problema do ser humano não é a busca pelo prazer, mas é a satisfação com pequenos prazeres.
é a satisfação com prazeres efêmeros passageiros. E o que Deus convida a cidade de Gravataí, e é o que nós temos a oferecer também agora, no sábado à noite, nós temos a dizer para Gravataí, como ministério, como igreja, declarar e gritar para Gravataí: ei, você que busca pelo prazer, nós sabemos quem é a fonte de todo o prazer. Aleluia! Nós sabemos quem é a fonte do prazer. Quem é aquele que pode nos dar toda a alegria, quem é aquele que pode suprir toda a nossa necessidade. E é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Jéssica, se conseguir trazer meu celular, por favor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite. Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, veja, daquele dia em diante, é o que diz a palavra, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos ler de novo esse texto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o texto diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você recebe isso no seu coração? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito especial e muito poderoso aqui agora. Jesus está nos chamando para vivermos aquilo que nós vemos acontecer com Davi ao longo da sua jornada. Davi passou por diversas estações, Léo. Que alegria te ter aqui de novo, coisa boa. Léo da casa, aqui a galera da casa. O Liminha também está aqui. Estava louco para tocar uma bateria que eu sei, né? Não pode ficar sem. As estações que Deus nos dá, a partir do momento que nós recebemos a presença do Espírito, e agora não sendo anacrônicos e fazendo somente uma aplicação da velha aliança, simplesmente jogando para a nova aliança, não. Mas nós trazendo esse texto e fazendo uma aplicação desse texto para a nossa realidade atual, nós entendemos que o Espírito de Deus foi derramado sobre Davi para que ele pudesse, ao longo da sua jornada, receber e viver e passar por estações, assim como cada um de nós. Passamos por estações da vida, somos ungidos, somos capacitados a viver novos momentos a partir daquilo que nós estamos passando, a partir daquilo que nós estamos vivendo. E é esse o chamado de Jesus para você, a partir do momento que você diz sim para Jesus, e esse é o chamado de Jesus para o ministério, para esse ministério. Nós começamos lá atrás, 2011, 2012, ainda se chamava Jovem Primícia, o IU. E depois trocou para IU Ministério. Uma alegria. Tem gente aqui que era dessa época lá do Jovem Primícia aí? Levanta a mão. Olha aí a Nata, o Adriano, o Carlos, a Bruna. Tem mais gente aí? Tem uma galera lá atrás, olha aí, ó. Galera do Jovem Primícia. A Roberta Scott, o Marquinhos. O Marquinhos é... Deixa para lá. Não vou... Então a gente viveu diversas estações. A primeira estação que Davi viveu foi uma estação, em um primeiro momento, que ele recebeu essa unção. Foi uma unção de chamado de Deus. O chamado de Deus, uma unção que ele recebeu do profeta Samuel na sua casa, quando o profeta Samuel estava olhando as aparências, olhando as realidades externas,
E Deus diz para ele, ei, você está olhando as aparências, você está olhando as realidades externas, mas existe algo mais profundo, você precisa cavocar as camadas mais profundas. E o ministério também passa por uma estação semelhante, passou por um momento semelhante, lá no seu início, em que existiam pessoas com coração honesto, querendo servir ao Senhor Jesus, ainda sem saber muito o que fazer, sem saber muito como agir, mas com coração honesto, assim como você passa por estações pessoais diante do Senhor, desejando viver coisas incríveis, mas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como agir. Era esse Davi, na sua primeira unção, na sua primeira graça, em que Deus derrama sobre ele uma nova cultura, uma nova graça e um novo chamado. Nós olhamos nas empresas, e eu não sei se você é ligado em tecnologia, até eu achei muito legal, o pessoal botou ali o Kidzinho, pô, aquilo ali me pegou, eu curto um pouquinho de desenvolvimento, aquilo ali me pegou muito. O Kidzinho 2.8, certinho, quem é desenvolvedor aí, levanta a mão, tem desenvolvedor de software aí? Tem sim que eu sei. Olha aí, ó o Alex ali, ó. Alex e a Vanessa estão aí com a gente, que alegria. E as empresas, as grandes empresas, o Maicon está lá, está quietinho lá, eu sei que tu é, eu sei que tu também é dessa. As grandes empresas de tecnologia, muitas delas começaram também muito pequenas. A Bíblia tem uma palavra muito encorajadora para nós, que diz, não despreze os pequenos começos. Quem já viu, quem já foi atrás da história do Google, começou numa garagem, quem viu a história da Apple, inclusive eu tive lá na Califórnia, na frente daquela garagenzinha simplinha, e ali começou o Steve Jobs e o Steve Wozniak a iniciar algo que mudaria a história do mundo. Hoje, a maioria dos americanos tem um iPhone na mão, eu estou aqui com um aparelho da Apple, e muitos de vocês têm alguma coisa ou conhecem alguém que tem no Brasil, e isso está espalhado mundo afora, e eles ditam a tendência, a empresa mais valiosa do mundo começou numa garagem. Se nós olharmos a Amazon, começou numa garagem, olharmos o Facebook, começou numa escola, com Mark Zuckerberg lá, criando um aplicativo para unir pessoas, numa página bem rudimentar, e ele muito louco, fazendo aquele processo todo, mas começou pequeno, e aquilo começou a crescer. E eles, muitas vezes, ao longo daquela sua jornada, não sabiam aonde aquilo ia dar. Assim como nós, ao longo de toda a nossa jornada, nesse ministério, assim como você na sua vida, você não sabe exatamente como vai dar. Mas uma coisa Davi sabia, que existia uma unção sobre ele, e ele ouviria e seguiria a voz de Deus. Assim como você, assim como nós desde o início, assim como nós hoje. Porque nós não chegamos no final, só acaba quando termina. Agora, aqui nós não estamos dizendo que chegou o fim. Ah, pronto, agora tem um culto do dia, acabou, então estamos satisfeitos. Não, é só o começo, nós queremos viver o avivamento. Esse é só mais um passo. Até que Jesus volte, não há satisfação. Até que nós encontremos Jesus face a face, olhemos Ele e possamos desfrutar da presença dEle. Até que os nossos amigos e familiares, até que todos aqueles que andam conosco possam desfrutar dessa presença. Existe muito trabalho a ser feito. O meu encorajamento para você é você olhar para a cidade como o lugar de trabalho. Ministério significa trabalho, serviço. É você servir. Você olhar para a cidade e dizer, ei, Deus derramou uma graça sobre mim. É sobre uma oração que nós recebemos aqui? Glória a Deus, amém. É, mas é sobre o que Deus já derramou sobre você quando você disse sim para Jesus. Agora você é comissionado a viver aquilo que Jesus fala em Mateus 28, ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a derramar, e derramar sobre todos em Gravataí e Cachoeirinha, a esperança que nos alcançou. E que esperança que nos alcançou. O Yu agora deixa de ser um ministério de nicho para se abrir, para a cidade se abrir também, para todos aqueles que desejam participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E nós estamos muito felizes com isso. Ao longo de toda a nossa jornada, nós olhávamos para a realidade do que nós vivíamos aqui, e os pastores ainda não pegaram, mas agora, nesses últimos dias, nós fizemos 7 horas de oração, e no Yu também nós criamos uma cultura nos últimos anos de fazer 12 horas de oração. 12 horas de oração, temos oração toda semana na terça-feira de noite, unindo-se a todos os demais eventos que a nossa igreja promove. O Yu também promove os Yu-Links, são cerca de 30 Yu-Links, pequenos grupos que se espalham pela cidade, estão pregando o evangelho em Gravataí, em Porto Alegre.
São tantas coisas que Deus tem levantado, pessoas que vêm com sonhos às vezes para falar comigo, que eu fico pensando, meu Deus, isso não cabe no ministério jovem, o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu não posso desencorajar ela, mas ao mesmo tempo, olha como ela está sonhando grande, como é bom você andar com alguém que sonha grande. Como é bom você andar do lado de gente que está olhando para a cidade e pensando, meu Deus, a gente tem tanto a oferecer, tem tanto a abençoar, porque eu estou aqui, resignado no meu canto. Marco, eu tenho uma ideia assim, vamos fazer assim, vamos abençoar. Agora, recentemente, nós estamos aqui sonhando com o U College, que é um lugar para ensinar, e nós temos diversas igrejas que já se inscreveram para participar no U College junto conosco. Nós estamos animados a viver isso, e o nosso sentimento, como igreja de Jesus, é que Deus, Ele não acende um fogo dessa magnitude apenas para aquecer uma sala, mas Ele acende esse fogo para iluminar uma cidade. Deus acende um fogo para iluminar uma cidade. Nós queremos que, assim como o pastor ministrou aqui, nós temos diversas vozes apontando para um mesmo Cristo. É tão belo o que nós vivemos nesse lugar. É tão único e é tão peculiar. Nós temos diversos, você vai conversar com as pessoas das mais diversas, convivendo nesse lugar, e por isso que eu digo que isso aqui é uma panela de pressão de avivamento, onde pessoas geracionais estão convivendo, pessoas das mais pentecas, das mais singelas, das mais tranquilas e mais tímidas, as mais envolvidas, engajadas com os diversos tipos de atuação ministerial e teológica, que estão nesse lugar, apontando para Jesus e dizendo, ei, há um lugar para você aqui. E o IU é um desses lugares, em que você que ama esse lugar e ama essa casa, você pode participar, você pode estar junto. Então a primeira coisa que eu diria para você, não despreze o início pequeno da sua jornada. E eu quero aplicar isso para você, porque não é só sobre o ministério. É até um pouco estranho para mim falar e ministrar falando sobre alguma coisa para além de uma aplicação pessoal, coletiva da igreja. Mas eu entendo que é importante hoje. Nós construímos essa história. Os pequenos começos do ministério, os pequenos começos da tua vida, a graça que Deus já te deu, a presença do Espírito que Deus já te deu, não é a tua. Não é à toa, Deus está chamando pessoas nesse lugar para olhar para a cidade com um olhar de pregação, de pregador, de alguém que deseja realmente expandir o Evangelho de Cristo Jesus. Onde estava Davi quando ele foi receber essa unção? Estava lá no pasto, vivendo a vida comum. Onde está você quando Deus te acha e te encontra? Você está aí, no seu lugar, vivendo a sua vida comum. É sobre isso. Não é sobre grandes momentos, não é sobre algo glorioso que Deus te chama e acontece alguma coisa e um anjo vem falar, não. Mas é sobre você ouvir na sua vida, no seu dia a dia, você já ter a convicção que Deus chamou você, assim como fez com Davi. Assim como fez com Davi, convidou ele, chamou ele, encorajou ele no seu ambiente privado, na sua vida singela, cheirando a ovelha, abraçado nas ovelhinhas do seu pai. Lá Deus chama Davi. Meus queridos, guarda no teu coração, a capacitação privada que Deus te dá sempre vai preceder o impacto público. Pode acontecer diferente. Ontem eu estava aqui no culto de quinta e eu abri um pouco mais essa mensagem. Pode acontecer diferente? Pode. Pode ter gente manifestando no público algo que não vive no privado? Pode. Mas como diz o Ângelo Basso, vai ter um lugar muito especial no inferno para quem usa o nome de Deus em vão. Vai ter um lugar muito especial no inferno para quem se usufrui das coisas celestiais para viver e puxar coisas para a sua própria glória. Deus está procurando pessoas, aqueles que são os verdadeiros adoradores. Então sim, isso faz sentido e isso é verdade. A capacitação que Deus te dá no privado precede, sim, o impacto público que Deus deseja fazer na tua vida. O que Deus faz nos pequenos começos determina a autoridade que você terá sobre a cidade. Amém? Na sua vida singela com Jesus. A segunda coisa que eu queria dizer para você, está lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá.
2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre Judá. Quero que você escute com muita calma o que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção. Se você dormiu até agora. Preste muita atenção. Muitos anos se passaram e Davi já tinha sido ungido. Muitos de vocês já conhecem a história, ele já tinha sido ungido por Deus para ser rei. Muitos anos se passaram e no lugar lá existia um outro rei. A decisão de Davi diante do chamado de Deus, mas ainda não do cumprimento, ao longo da sua jornada foi servir. A Bíblia diz que ele serviu, inclusive na própria casa de Saul. Davi não optou por fazer nenhum tipo de movimento. Ele não foi para o Instagram dizendo: ei, eu fui ungido, agora eu sou rei. Ei, eu tenho um chamado, agora eu sou superior aos demais. Ei, agora venham e me adorem, estejam junto comigo, venham compor um novo reinado junto comigo. Não. Davi recebeu algo, um chamado de Deus para uma estação da tua vida, da sua vida. E até que chegasse nesse lugar, ele decidiu servir. Até que chegasse nesse lugar, ele decidiu simplesmente estar junto no seu ambiente, na sua comunidade, servindo aqueles que estavam com ele. A Bíblia lá em Marcos 10, versículo 45 diz assim: Jesus veio para servir e não para ser servido. Resumindo o texto. Davi, ao longo da sua jornada, serviu as pessoas da sua comunidade. Serviu, e foi isso também que o ministério fez ao longo de todos esses anos, e vai continuar fazendo, para a glória de Jesus. Servir a igreja, servir a cidade. Aqueles que estão mais internos aqui da casa sabem, a gente tem um organograma, que inclusive está lá no site. O nosso alvo master é a cidade. Lá embaixo estão os líderes, os pastores, porque nós somos os que mais servem, nós estamos ali impulsionando, e por isso que eu vejo os líderes aqui me emocionam, porque eu estou aqui para servi-los, para impulsioná-los, para levar eles para um lugar, para que eles possam alcançar a cidade. Eu estou aqui, justamente eu e os demais líderes e pastores, estamos aqui justamente para impulsionar todos, e o nosso alvo maior, aqueles que estão lá em cima na estrutura, nesse organograma invertido, é a cidade. É a cidade que é abençoada, é Gravataí, é Cachoeirinha, é Porto Alegre, é Viamão, é Alvorada, aqueles que estão ao nosso redor são abençoados por aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. E eu creio que é isso que Deus nos chama, mais do que nunca. Assim como Davi, que não tinha um coração rebelde. Assim como Davi não olhou para a realidade e pensou: eu vou fazer o meu. Não. Aqui nesse ministério nós nunca, e não passa pelo nosso coração, e eu disse isso com clareza para o pastor, nós queremos andar junto, nós queremos servir junto, nós amamos essa igreja, estamos aqui para servir a cidade, estamos aqui para construir junto, estamos aqui para viver comunhão, para construirmos aquilo que Deus deseja fazer, e Deus está fazendo algo poderoso e glorioso, unindo cada vez mais pessoas em torno de um propósito: abençoarmos a cidade de Gravataí, para que haja cura, para que haja transformação de vida. Eu creio que pessoas nesse lugar recebem nesses dias uma graça especial para derramar cura sobre a cidade, uma graça especial para profetizar sobre a cidade, uma graça especial para ter palavras de conhecimento, uma graça especial para fazer a diferença no seu trabalho, uma graça especial para você ser aquilo que talvez os seus colegas de trabalho não sabem que precisam, a alegria que precisam, o Cristo que eles precisam ser você, do seu jeito, na sua forma, servindo. O chamado de Jesus é para que nós sirvamos, assim como Davi, que serviu no próprio palácio, tocava uma harpinha quando Saul estava meio atordoado das ideias, ele ia lá e tocava uma harpinha, e aquele cara se acalmava, porque existia já uma graça de Deus sobre Davi, o maior construtor de louvor e adoração que a Bíblia nos apresenta. O comissionamento que nós estamos recebendo hoje, meus amigos, dos nossos pastores, é uma resposta de Deus a essa submissão. É uma resposta de Deus. A nós estamos submissos à igreja, a nós temos comunhão
com o pastor Paulo. O pastor Paulo foi um amigo, e é um amigo, né? É um amigo pessoal. Nós já viajamos junto, passeamos junto, vivemos a vida bem ordinária, E os filhos dele também, a gente construiu tantas coisas e agora a gente está construindo também uma nova página da igreja junto com os pastores, Júnior e Carol. É andar junto, um coração abençoador, de servir, de estar junto, de amar a igreja de Jesus. Quando Deus nos dá uma unção, uma graça, isso não é uma licença para que nós tenhamos orgulho, nós apontemos para nós mesmos. Como eu disse ontem aqui para os irmãos, o grande erro do Brasil e dos países especialmente latinos, e eu traria para dentro desse hall os americanos também, é que muitos estão usando os dons de Deus para a glória de si próprio, e aqueles que vão levantar um prédio reto nesse tempo são aqueles que vão apontar para Jesus. Oh, Jesus! Nós vamos falar mais sobre isso ao longo desse ano, que dá uma vontade, porque isso está queimando no meu coração. Nós apontamos para Jesus. A unção do Espírito não é uma licença para o orgulho, meus amigos, mas é uma convocação para lavar os pés. Deus está chamando nós, o Yu, a lavar os pés dessa cidade, a lavar os pés daqueles que precisam, daqueles que não se sentem amados. Antes da cidade, antes de nós alcançarmos o mundo, nós precisamos aprender a servir a nossa comunidade, andarmos em família com pessoas. E a última coisa que eu queria falar para você, está lá em 2 Samuel, na terceira unção que Samuel recebe. Ou melhor, Davi. A terceira unção, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Assim todos os anciãos de Israel vieram encontrar-se com o rei em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Aqui nós temos o ápice da vida de Davi. Aqui em 2 Samuel 5, meus amigos, nós vemos que todas as demais tribos, elas se unem, elas chegam até Davi, e é como quem diz assim: Davi, Judá agora volta a se unir com Israel, e todos se conectam, e eles dizem assim: Davi, existe algo em ti que nós precisamos, existe algo em ti que nós estamos clamando. E nós temos uma frase que eu tenho repetidas vezes falado aqui, e você vai saber o que eu vou dizer. Eu tenho terminado às vezes as celebrações falando isso. Gravataí precisa do que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho a percepção que muitos de nós ainda não entendemos. E por isso que nós olhamos para as pessoas como se elas fossem alguém de outro mundo. A gente olha assim e a gente tem medo de pregar o evangelho para as pessoas. Tem medo de declarar as verdades de Cristo, porque ainda nós não entendemos que nós somos amados de Deus, nós somos filhos do Pai, Deus nos chamou para a eternidade. Eu entendo que chega um momento na nossa vida, e essa é a minha oração para você, é que você vai ser igual a Matrix. Sabe quando o Neo, quem gosta e quem é meio nerd, olhou Matrix, tem uma hora que o Neo está lá e começa a descer aquelas letrinhas, e ele começa a perceber tudo aquilo que estava por trás. Ele começa a perceber que existiam coisas que ele nunca tinha visto com seus olhos, como aquele amigo, aquele servo de Eliseu. Em um determinado momento, ele abre os olhos e vê que existe um exército. Ele abre os olhos, Neo, naquele momento, e ele vê que as letrinhas estão caindo, existe um código, um algoritmo, alguma coisa, e aquele servo de Eliseu abre os seus olhos e vê que aquele exército que vem na direção dele não é tudo que ele pode ver, mas atrás daquele exército, nas montanhas, existem anjos de Deus, existem guerreiros celestiais a favor deles. E a minha oração por você nessa noite é que você saia desse lugar com essa convicção, de que quando você está no seu trabalho, você já foi comissionado. Quando você está na sua faculdade, você já foi previamente comissionado. Quando você está na sua família, num evento familiar, você já foi comissionado. Existe um poder de Deus, a graça de Deus, para que você declare o Evangelho, para que você viva o Evangelho, para que você expresse o Evangelho, para que as pessoas percebam que há poder, não só naquilo que você faz, mas há poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Que Jesus te encha dessa graça, meu amigo. A cidade precisa do que estamos vivendo. Guarde isso no seu coração. Não é aquele empresário que você acha que vai te contratar. Você talvez precise do emprego dele, mas ele precisa de algo que você tem. Que Jesus diz que são os rios que fluirão como águas vivas.
Aleluia. Os rios que fluirão como águas vivas. Nós estamos crendo, meus amigos, que aquilo que Deus fez ao longo de todos esses anos nesse lugar, tantas curas, tantos milagres, tantas bênçãos, tantas pessoas que se reencontraram com Jesus aqui no IU também. Nós cremos que isso não para por aqui. Nós cremos que existe uma graça de Deus agora derramada sobre a cidade também por meio do IU. Que já não existe, como o nosso pastor disse, a tampa, sendo bem penteca, a tampa da chaleira vai voar. Hoje é bem isso. A tampa da chaleira voou e agora ela se perdeu. Já não existe mais um teto. A cidade pode ser alcançada por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. A cidade pode ser alcançada pelo que Deus tem ministrado, e aqui esse lugar é um lugar também muito profético, em que Deus tem levantado homens e mulheres que se movem no poder de Deus. A mesma unção, meus amigos, que Deus derramou sobre nós por anos e por anos e anos e anos, agora vai transbordar para a cidade. Amém? Você crê nisso? Você está animado? Você está animado para ser voz de Deus? Você sabe que a pregação, eu não sou muito leve, né? As pessoas me mandam uns stickerzinhos, né? Porque quando eu estou fora da plataforma, eu sou muito... Vários de vocês me mandaram, né, seus queridos? É o queridinho, e daí quando vai pregar, é o dragãozinho, né, que fica ali. E vários me mandaram essa aí. E não vai ser hoje que vai ser diferente. Tá tudo muito bonito, muito legal, todo mundo de branco, uma folha nova, né? Ai, coisa mais linda, olha, Gabi Ribeiro aqui com cabelinho e tal, o Dani, todo mundo de branco, que coisa mais linda. Antes de todo mundo chegar, os voluntários estavam lá e estava todo mundo de branco, parecia um Réveillon, estava lindo demais. Um clima gostoso, deu aquela sensação de que realmente passou o carnaval, agora começou o ano, um clima de Réveillon, estamos começando o ano de verdade. E é tudo muito lindo, muito gostoso. Mas no fim, meus amigos, lá vem. Cada nova estação de Davi foi um chamado a novas responsabilidades. Amém? Aí nós vinha no carro, a Jéssica já se emocionou ali no carro e ela me dizia, não é só um momento qualquer isso. E ela já veio no talo, já veio chorando. E ela me dizia, e a gente vem sentindo isso há dias, existe um movimento espiritual muito grande que está acontecendo. Porque nós agora estamos sendo enviados, é um envio isso. O envio, talvez os principados que estavam lá quietinho no cantinho deles, agora eles vão pensar, opa, tem uma galera aí que foi liberada para pregar para a cidade. Mas como nós temos Cristo, não nos abala, amém? Amém? Ninguém fica aqui, tem um demônio vindo atrás de mim. Não, fica tranquilo. Tem gente que não dorme, né, de noite, né? O teste para ver se tu é crente é se tu tá deitado na cama. Agora eu vou dar uma viajada aqui. Se tu tá deitado na cama assim, tudo apagado, e você tira o pé da coberta e bota para fora da cama, assim, né? Aí tu é crente mesmo. Mas tem crente que nem isso consegue fazer, tem medo de demônio. Mas nós, agora diante dessa nova estação, o que nós fazemos? Nós nos apegamos mais a Cristo. Nós nos aproximamos mais de Jesus. Nós olhamos mais para Jesus. Existe sim um mal ao redor, existe sim aquele que busca a quem possa tragar, existe sim todos os desejos do inimigo, mas nós não tememos porque nós temos Cristo. E nós agora estamos comissionados para viver uma nova estação que nos chama a uma grande responsabilidade sobre a cidade. É como se Deus olhasse para nós e dissesse, ei, você estava preocupado com o carinha que anda de All-Star, agora Deus está te chamando para entrar nas vielas dessa cidade e pregar o Evangelho a todos da cidade, no ônibus, na sua casa, lá no trânsito, onde quer que você esteja, você pregar o Evangelho para todos o aceitarem a Cristo. Deus está chamando você para isso. Deus está comissionando você a isso. Não é sobre mim, não é sobre um time, mas é sobre todos aqueles que estão vivendo nesse lugar. Você agora pode respirar fundo e dizer, eu preciso de Ti, Jesus.
Porque eu sei que a cidade precisa do que eu tenho. Eu sei que a cidade precisa do que eu tenho. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nesse coração, nesse sentimento, você ficar de pé, e se você puder fechar os seus olhos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Deus está revestindo pessoas de uma nova autoridade nessa noite. Deus está revestindo pessoas para olhar com outro olhar sobre a cidade. Tem uma frase que nós dizemos, e eles vão colocar ali na tela, e eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nós temos repetido ela faz uns 2 anos já. Nós não estamos brincando de fazer igreja. Nós não estamos, não interessa se você é do Kids, se você é do Ministério Jovem, se você é dos adolescentes e agora do You como um culto da igreja, nós não estamos brincando, é sério, nós estamos enfrentando demônios, mas nós estamos na autoridade de Cristo Jesus que está conosco. E Deus está derramando sobre você isso, derramando autoridade sobre filhos, para olhar para a cidade e declarar o nome de Jesus. Para olhar para a cidade e dizer, ei, sobre essa cidade eu declaro, agora com mais autoridade, agora enviado pela minha própria igreja, pela minha própria comunidade, eu declaro sobre a minha família,